Muito bem, questão 133 do módulo azul do Enem 2024. Nós temos uma questão que vai falar de cálculos químicos, tá? Trabalhar com uma grandeza química chamada de mol e de massa molar também. Trabalhar com massa molar. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, fortalecer, aprofundar esse conteúdo, quero te indicar o curso 5 mais Enem. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você ter acesso a esse curso com 5 temas mais cobrados no Enem, desde a base até o aprofundado, até o avançado, tá certo? Muito bem, vamos para a questão. É uma questão de cálculo, tá? E vai exigir um pouquinho de tempo. Não é nem assim. Você tem questões que você consegue fazer rapidamente, em 30 segundos no máximo. Questões teóricas, como uma questão que caiu sobre química orgânica, só a definição de química orgânica. Mas, em compensação, outras questões vão exigir um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de trabalho, de cálculo, tá certo? E a 133 do Caderno Azul é uma delas. Diz assim, o biogás é uma alternativa energética muito importante, pois além de reduzir a dependência por combustíveis fósseis, sua obtenção pode ser realizada a partir de resíduos da produção agroindustrial. Considere que o biogás produzido em empreendimento de suinocultura contém 70% em volume de metano. Ou seja, do volume daquele biogás, 70% é de gás metano. Os 30% restantes são de outros gases, tá certo? Mas a ênfase aqui nessa questão é no metano. E ele vai dar algumas informações importantes sobre o metano, como, por exemplo, a massa molar dele, 16 gramas por mol, cada mol de metano pesa 16 gramas, e o espaço ocupado por um mol desse gás nas condições normais de temperatura e pressão, que é o que nós chamamos de volume molar. Cada mol desse gás ocupa 22 litros. Bom, ele deu essas informações, mas o que é que ele vai querer? Ele vai dizer assim, ó, ele será utilizado para a geração de energia em substituição ao etanol. E aí ele dá a massa molar do etanol, 46 gramas por mol. Em um gerador no qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui 0,59 litros de etanol desidratado, né, sem a presença de água, com a densidade de 0,78 gramas por mililitro, tá? E ele diz assim, nessas condições, qual é a massa de metano necessária para substituir 10 mols de etanol na produção de energia, tá? Então ele quer que você diga, inclusive, aproximadamente, né? Então dá a ideia de que o cálculo vai dar um valor quebrado e você tem que marcar o valor mais próximo, certo? Então, primeira coisa que você tem que fazer é descobrir quanto de etanol eu tenho, quantos mols de etanol eu tenho. Porque ele fala que em 1 metro cúbico de biogás, ele consegue substituir 0,59 litros de etanol. E ele dá a densidade do etanol e também dá a massa molar do etanol. Então, a primeira coisa que você tem que saber é quanto de etanol a questão está trabalhando aqui, está relacionando, certo? O primeiro passo é esse. Então, como é que eu vou fazer? Bom, então nós vamos para o passo A. O primeiro passo é a gente determinar qual é a quantidade de etanol que eu tenho nesse 0,59 litros, certo? Vou começar pela densidade. Primeiro eu vou determinar a massa de etanol para depois converter em mol. Então veja que a densidade do etanol é de 0,78 gramas por ml, certo? Cada ml pesa 0,78. Então vamos anotar aqui, ó, 0,78 gramas para cada 1 ml de etanol. Sendo que eu não tenho 1 ml, eu tenho, na verdade, 0,59 litros, que corresponde a 590 mililitros. Então, quanto é que pesa esses 590 mililitros? Vou chamar de X, 590 mililitros, vão corresponder a quanto? Cancelo mililitro com mililitro, multiplico o meu pelos extremos, né? 1 vezes X é X, e 0,78 vezes 590 vai dar 460 gramas. Então, isso aqui é a massa de etanol que eu tenho. Essa massa de etanol corresponde a quantos mols? Para isso, eu vou precisar de outra informação, né? A massa molar do etanol. A questão citou, disse que é 46 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de etanol pesa 46 gramas. Então, quantos mols de etanol, vou chamar de Y,
vão ser 460 gramas. Ora, tá na cara, né? Y é igual a 10 mols. Significa dizer que a quantidade de etanol que vai ser substituído pelo biogás corresponde a 10 mols. Isso daqui, esses 0,59 litros, corresponde a 10 mols. Que é justamente a quantidade de etanol que ele quer que você diga o quanto de gás, de biogás, vai ser necessário para substituir. Certo? Então, a questão já está aí relacionando. Bom, então a questão fala o quê? Ela diz que 1 metro cúbico de biogás é capaz de substituir esses 10 mols. Deu para entender? A quantidade de etanol que vai ser substituído, que é 0,59 litros, corresponde a 10 mols. Então, a questão já está relacionando aí, ó. 1 metro cúbico de biogás consegue substituir 10 mols de etanol. Quanto em gramas de metano eu vou precisar, então? Quanto equivale esse 1 metro cúbico, né? Bom, o raciocínio que você vai fazer é o seguinte. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, certo? Eu vou determinar que desses 1.000 litros, 70% é de biogás. Então, eu vou ter 700 litros. Essa é a quantidade de metano que eu tenho, certo? Quantos mols correspondem a isso aqui? Botei metanol, mas é metano, né? Quantos mols correspondem a esses 700 ml? Né? Aí você vai fazer uma última regra de 3 aqui. Cara, cada mol de metano pesa 16 gramas. E cada mol de metano ocupa 22 litros. Então, a gente pode dizer o seguinte, que 22 litros de metano equivalem a 16 gramas de massa. Então, 700 litros de metano vão corresponder a quantos? Vou chamar de Z. E aí, meu querido, é só correr para o abraço. Você vai fazer uma regrinha de 3 básica aí, bem facinha, e vai chegar no seu resultado final, certo? Você vai ter aí uma contazinha chatinha, você vai no cantinho da prova, vai resolver a questão, multiplicando 700 por 16 e depois dividindo por 22, a gente vai chegar a 509,09 gramas, algo próximo de 510 gramas, tá certo? Então, essa é a nossa resposta final, beleza? 510 gramas, item C de casa, tá bom? É isso aí, pessoal. Se quiser saber mais, acesse o link na descrição do vídeo. Abraço!